Olá! Que bom poder curtir esse clima de verão, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Deixe o sol brilhar na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nesse climão de verão, estamos iniciando uma campanha muito bacana, estimulando as pessoas a compartilhar conosco seus momentos de leitura. Nesse período de férias, estando em qualquer lugar do planeta. É a nossa coluna Na Companhia do Livro. Faça uma selfie ou uma foto no momento prazeroso da leitura de um livro e envie para nós. Vamos compartilhar essa gostosa experiência com muito mais pessoas e colocar o livro no nosso cotidiano. No final desta edição, acompanhe comigo as pessoas que enviaram fotos nesta semana. Esse hábito prazeroso ajuda a quebrar um pouco a casca dura da vida e nos permite sonhar. Ela é um dos viés que a gente tem de sobrevivência, né? Diante da realidade, a realidade, como disse, ela é cruel, ela é difícil. E a leitura, a arte em si, ela possibilita a resistência, a gente vê outras perspectivas além daquela que a gente está olhando no nosso dia a dia. Então, a leitura, independente do lugar, ela tem que dar prazer para a pessoa. E contribui para o nosso desenvolvimento pessoal. Vamos aproveitar essa oportunidade. Para mim, a leitura foi fundamental em muitos aspectos da minha vida. Para me fazer uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que tem condição de escrever um bom texto, sem ter tido uma formação específica em língua portuguesa. Então, para a minha vivência profissional, a leitura é tudo. Especialmente porque eu tenho que ser a promotora de ideias de leitura na escola. Na minha função de pedagoga, é um desafio. Eu tenho que ajudar a promover vivências leitoras e, sem ler, como que eu iria propor esta atividade? E como o sol brilha nas páginas abertas do verão, vamos folhear juntos A Companhia de Renata Bonfim. Ela é escritora e tem um ativismo vibrante sobre direitos humanos e questões ambientais. Atualmente é presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras. Tivemos um bate-papo sobre muita coisa bacana e sobre leitura. Olha, minha experiência de leitura, ela começou muito cedo, na escola. Eu não tive muito acesso a livros na minha casa, né? Venho de uma família pobre e disfuncional, mas eu acho que eu nasci com isso também, porque o livro sempre foi uma sedução para mim. Então, na escola, o meu cantinho era o da biblioteca. E é com a licença poética de Renata Bonfim que finalizamos a primeira parte desta primeira edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, curtindo esse calor de verão, e é muito bom continuar na sua companhia. E é com esse espírito de verão que vamos de Winnie Pereira. Essa moça que tem um belíssimo histórico de leitura, é doutoranda em urbanismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do blog Free Winnie, que vale a pena conhecer na nossa dica de livro desta edição. Esse é um clássico da literatura nacional, do rei, do príncipe da literatura nacional, Machado de Assis. É considerado uma das três, ou talvez a obra mais importante do Machado de Assis, que é Dom Casmurro, de 1899. Dom Casmurro é excepcional. O Machado de Assis escreve com artifícios de ironia, de metáforas dentro, que fazem a literatura ficar muito agradável de ler, tá? O personagem principal, ele narra a própria história, que é o Bentinho,
né, que ele vai, e ele na época que ele é adulto, ele vai ser chamado de Dom Casmurro, porque ele cresceu e se tornou um cara muito taciturno, silencioso, muito calado, muito, sabe, tristonho, então foi apelidado por Dom Casmurro. E ele vai contar a história dele nos anos de juventude, que ele conta que a mãe dele mandou ele pro seminário, porque a mãe dele estava pagando uma promessa, e depois que ele sai do seminário, ele conhece a menina Capitu, que era uma menina pobre que morava perto dele e que ele era apaixonado por ela. E ele descreve a Capitu como uma menina que tem olhos de cigana, né, olhos verdes, olhos meio dissimulados. E no seminário ele conhece um amigo dele, o melhor amigo dele, Escobar. E aí, em algum momento, a história se passa no Rio de Janeiro, na época do Segundo Império. Eles morariam no que hoje é chamado da Rua do Lavradio, ali no centro do Rio. E, em algum momento, o Escobar falece. Eu tô dando spoiler da história, mas pelo amor de Deus, né, gente? E aí, no enterro, ele vê que a Capitu olha pro Escobar de um jeito muito romântico, assim, como se ela fosse viúva. E aí ele começa a desconfiar que a Capitu, que é um personagem muito dúbio na história, a Capitu, ela teria traído ele com o Escobar. O problema é que ele tem um relacionamento de muito ciúme com a Capitu, porque ela é uma personagem muito dúbia, ela tem um espírito muito livre, não era uma personagem que daria para ser sobre controle dele, entendeu? E aí o livro se desenrola toda essa história. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? E a gente termina sem saber. A Winnie está desenvolvendo um trabalho muito legal, muito bacana, nesse blog dela aí, o Free Winnie, onde ela trata de assuntos da nossa contemporaneidade, que vale muito a pena a gente entrar, participar e discutir junto com ela e com essa geração que tem que servir de referência positiva para o nosso futuro. Fica aí a dica e eu convido vocês para participarem. E na sequência desse Papo Cabeça, várias iniciativas têm sido desenvolvidas com o objetivo de aproximar pessoas da magia do livro. Vamos curtir junto o calor da nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Desde fevereiro, representantes da Prefeitura de Montenegro e do Sesc local estão promovendo atividades de divulgação da Feira do Livro de Montenegro e do Vale do Caí. A pré-feira inclui ações que envolvem os escritores da cidade. Eles visitam os estudantes em diversos educandários do município. Ontem foi a vez dos alunos do Colégio Estadual Ivo Biller, o CIEP, receberam o escritor J.B. Cardoso. A finalidade principal é convidar esses alunos, conversar com eles a respeito de leitura, da literatura, para que eles se sintam motivados a irem até a feira também, né, a partir de maio. Então os escritores vão falar um pouco da sua obra, veem um pouco o que os alunos estudaram da sua obra e conversam com eles a respeito disso, principalmente fomentar a leitura, né? Para o escritor, a Feira do Livro é movida principalmente pela contribuição dos estudantes. JB conta que um dos objetivos dos encontros entre escritores e alunos é incentivar os jovens a descobrirem novas leituras. Porque uma feira não se explica sem a participação de alunos, né? A gente quer que essas que hoje estão estudando vão à feira, descubram novas leituras, descubram novos escritores, descubram novos livros, e isso é o motivo principal da gente estar aqui, ver como eles interpretam a nossa obra e convidá-los também a ir até a feira para participar a partir de maio. Os alunos do CIEP participaram da palestra fazendo perguntas, dialogando com o escritor e até encenando um dos textos presentes no livro A Mulher do Zagueiro e Outros Contos. Vocês têm acompanhado com a gente aqui, a gente está divulgando bastante nas edições do programa Simpala Literatura, várias ações e vários projetos que objetivam aproximar os livros das pessoas. E nós já sabemos, pela nossa experiência, os benefícios que a leitura nos propõe. Vamos de Anaximandro Amorim. E antes de ser um escritor, eu sou um leitor. Eu preciso ler. E o que eu falo para as pessoas, eu costumo dar muita palestra, falar com escolas, né, estudantes, leiam, porque quem lê, abre a cabeça. E acompanhe junto comigo a nossa coluna Participação de Telespectadores. Todo tipo de manifestação artística é uma leitura. Você lê um quadro, você lê e você precisa ler também um livro, porque através do livro você está sabendo o passado, você está construindo o futuro, está fazendo a sua avaliação e vai contribuir de alguma forma oral ou escrita, musical ou através de formas de desenho. Então,
essa situação é muito importante para chegar ao ponto de escrever um livro. O homem surge na família. Então, da família que parte a sua educação, o seu conhecimento e tudo. A família tem que ter um livro ali, o pai ler para o filho. Isso é importante. O livro está ali no dia a dia da casa. Dia a dia, né? Porque o homem nasce da família, não nasce fora para dentro, mas de dentro para fora. Da família ele vai expor para o mundo o seu conhecimento. As escritoras Regina Loureiro e a professora Esther Abreu compõem um conjunto de pessoas que são importantes aqui no ambiente da literatura e da cultura que é desenvolvido aqui no Espírito Santo. Elas têm tido uma participação importante na organização de eventos, por exemplo. São as organizadoras, entre outras pessoas, da Feira Literária Capixaba, que é um dos maiores eventos de literatura do Estado. São sempre bem-vindas aqui no programa Sim para a Literatura. E é na companhia da essência dessas duas belíssimas mulheres que encerramos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos na companhia de Renata Bonfim na entrevista desta edição. A palavra é uma necessidade na minha vida, sempre foi, porque eu sempre escrevi, desde jovem. A publicação veio bem mais tarde. E li também, né? Eu acho que a leitora voraz produziu a escritora. Então eu fiz o meu mestrado na UFES em literatura. Eu estudei a poesia de Flor Bela Espanca, pelo viés, né, do feminismo e da literatura de autoria feminina. E posteriormente Flor Bela Espanca, até para o nosso público conhecer, uma poeta portuguesa. E uma poetisa portuguesa. O Fagner gravou a poesia dela, né, transformou numa música muito conhecida. A Flor Bela Espanca, ela nasceu no Alentejo português em 1894 e faleceu em 1930, mas deixou uma obra poética extraordinária. Que já foi traduzida para vários idiomas, e eu fui trabalhar os arquétipos femininos presentes nessa poesia, não é? Porque uma mulher escrevendo sobre o amor de uma maneira sensual, numa época ainda de muito preconceito, um Portugal salazarista, muito religioso, ela sofreu vários tipos de perseguição, o silenciamento da crítica, né? Então, Flor Bela só foi estudada mesmo seriamente na década de 40, né? E ela morreu na década de 30, então foi uma década depois da sua morte. Então, esses temas voltados ao feminino, eles sempre foram tomando, assim, a minha vida, o meu interesse, e fiz o meu doutorado em literatura ibero-americana, na Universidade Federal do Espírito Santo, em parceria com a Universidade de Évora, em Portugal. E hoje eu tenho a alegria de transitar por esse campo, né, que é o campo da literatura de autoria feminina, e a honra de fazer parte, né, dessa instituição, que é a Academia Feminina Espírito Santense de Letras, que completou agora 69 anos. A nossa academia nasceu como um movimento de resistência, porque nessa época não era permitida a entrada de mulheres na Academia Espírito Santense de Letras. Para vocês terem uma ideia, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras foi a Raquel de Queiroz na década de 70. Já em 1970. Pois é. Então, nos anos de 1970. Nos anos de 1970. Então a gente percebe assim que o campo literário, ele foi predominantemente masculino durante muito tempo. E as mulheres só se inseriram nesse campo realmente na garra. E nós temos mulheres muito valorosas no nosso estado, escritoras extraordinárias. Então, estudar esse campo é realmente, além de um trabalho, um prazer. E você tem a honra de substituir agora na presidência da Academia Feminina a nossa belíssima Esther Abreu, né, Renata? Isso. Que é um motivo de honra para todos nós, né? Isso. Compartilhar um pouco da vida dela, né? A professora Esther é uma querida, hoje ela é a minha vice-presidente,
né? Quando ela foi presidente, eu também Foi sua orientadora no doutorado? Foi minha orientadora no doutorado. Ela é uma hispanista reconhecida mundialmente, né? Então, assim, nós já nos relacionamos e temos amizade há muitos anos. E essa parceria, ela só tem feito engrandecer a nossa academia. E uma das nossas bases é a sororidade. Né? A gente trabalha com essa ideia de sororidade, que quer dizer mulheres que se apoiam. Então, essa coisa de cargo, de você é presidente, você é vice-presidente, isso para nós é secundário. Nós ocupamos esses cargos para nós termos uma orientação do que fazer. Tem uma organização hierárquica que precisa mas ser ali cumprida. Todas somos responsáveis pela nossa academia e todas somos importantes, todas brilhamos. Tanto que o nosso lema, né, é onde todas brilham. Renata, até como referência para o nosso telespectador, como é que começou a sua experiência de leitura, Renata? Olha, minha experiência de leitura, ela começou muito cedo, na escola. Eu não tive muito acesso a livros na minha casa, né? Venho de uma família pobre e disfuncional, mas eu acho que eu nasci com isso também, porque o livro sempre foi uma sedução para mim. Então, na escola, o meu cantinho era o da biblioteca. Eu sei. E a biblioteca, para mim, era um mundo. Eu não sei explicar para você o encantamento daquela jovenzinha ao entrar numa biblioteca. E eu jurei para mim que um dia eu ia ter uma biblioteca na minha casa. Eu né? sei. E hoje o livro na minha vida é igual coelho. Ele cria. Eu ganho muito livro. Eu sei. Então, não tenho mais onde colocar livro, que eu moro num apartamento, né? Então eu passei a compartilhar os meus livros. Então, hoje eu me vejo como uma mediadora de leitura. Eu ganho, eu compartilho, eu renovo essa biblioteca. E muito cedo nasceu esse amor pela literatura e especialmente o amor pela poesia. Foi Florbela Espanca, né, a poeta que despertou mais em mim esse desejo de conhecer a poesia. Eu li um poema de Florbela Espanca quando eu era muito jovem e aquilo me marcou profundamente. Posteriormente, eu busquei essa poetisa para estudá-la, né? E tive a alegria de entrar realmente de cabeça nos estudos da literatura feminina portuguesa. E hoje eu tive a honra, né, de ser convidada para escrever um texto crítico para a última obra publicada de Florbela Espanca em Portugal. Ok. Renata, como é que foi a transição da Renata leitora para a Renata escritora? Como é que isso aconteceu assim? Foi acontecendo aos poucos? Você se baseou em outras escritoras que você leu? Você teve como referência, assim, escritoras que você admirava como pessoa por causa dessa trajetória feminina e tal? Como é que foi essa transição? Olha, essa transição ela foi natural, paulatina, não é algo que acontece assim. Eu fui vivenciando, não é? A literatura ela está muito vinculada à vida. Então, quando eu pego um livro, eu não estou pegando um objeto, embora o livro seja um objeto estético, né? Ele tem um formato, ele tem uma capa, ele tem toda uma arte, mas eu estou dialogando com alguém. Então, assim, essas escritoras, elas começaram a me empoderar muito, o conhecimento da obra das feministas, né? A obra de Florbela Espanca, a obra de Judite Teixeira, a obra das escritoras capixabas, por exemplo, a Aidene Colucci, uma escritora capixaba que foi uma das primeiras comunistas aqui do nosso estado, sofreu perseguições terríveis, né? Foi perseguida pelo governo Vargas, e a gente pouco sabe dela, a contribuição dessas mulheres. Carmélia Maria de Souza. Carmélia deveria ser, assim, conhecida por todo estudante capixaba, uma mulher capixaba, negra, pobre, que conseguiu galgar altíssimo grau, né, de lirismo na sua obra, conseguiu uma colocação como jornalista, né, conseguiu o que poucos conseguiram na época. Ela tinha um diálogo tão próximo como cronista, que era de vários jornais, com seu leitor. Então a gente vai observando essa riqueza cultural das escritoras, né, capixabas e brasileiras também. Então eu acho que essa transição foi vindo por aí, essas mulheres foram vindo somando na minha vida e eu me construí a partir desses discursos. Eu queria que você falasse rapidamente do seu livro Colóquios das Árvores e aí depois para a gente falar desse outro livro seu, do Arcano 19.
Tá, Renata? Então Rapidinho, tá. mostra para o nosso público aí. Aqui. Esse aqui é o meu colóquio das árvores. Eu costumo dizer que as árvores viram livros, né? Aqui é o contrário. Esse livro virou árvore. Toda a venda desse livro nós utilizamos para a criação da nossa RPPN, que é a nossa Reserva Particular do Patrimônio Natural, Reluz, lá em Marechal Floriano. E além desse engajamento na literatura, né, eu já tenho uma vida dedicada também à militância no campo do meio ambiente. Arcano 19, que diga-se de passagem, tem uma foto belíssima na capa, né? A gente vai mostrar para o telespectador a capa aí durante a entrevista. Por gentileza, Renata. Ok. Bem, o Arcano 19 foi minha segunda publicação. Esse é um poemário místico, não é? Ele tem um tom diferente. O arcano, ele quer dizer, a palavra arcano, ela quer dizer mistério. E ela diz respeito às cartas do tarô. O Arcano 19 é a carta do Sol. O Sol tem uma representação de luz, de conhecimento, mas na realidade a gente vai observar que o Arcano 19, ele propõe trabalhar os mistérios do feminino. E é com muita satisfação, pessoal, que eu trago para você nessa segunda semana a nossa coluna Na Companhia do Livro. Muita gente bacana tem mandado a selfie, a foto para participar com a gente aqui, compartilhando o seu momento de leitura. Eu convido vocês para participar conosco. Vamos que vamos! E então, pessoal, nossa coluna Na Companhia do Livro está na direção corretíssima e tem uma turma bacana compartilhando sua experiência de leitura conosco. Já é um sucesso, vamos que vamos! Iniciamos essa gostosa semana com Terezinha Pandolfi. Ela é administradora e pedagoga e diretora da Escola Aconchego, que fica no bairro Araçá, aqui em Linhares. Terezinha está lendo A Dieta da Mente. Já a escritora e professora do Instituto Federal do Espírito Santo, Andréia Delmáschio, está lendo a autobiografia de todo mundo, da escritora Gertrude Stein. Esta foto ela tirou em 5 de janeiro agora, no seu apartamento em Vitória. Muito bacana. Já o advogado e escritor Elias Gonçalves nos enviou uma foto tirada no domingo, 6 de janeiro, lendo o livro Ostra Feliz Não Faz Pérola, de autoria do conhecidíssimo professor e escritor Rubem Alves. Elias estava curtindo o calor do verão na Praia dos Padres, em Aracruz. E nosso parceiro de muitas trilhas, o poeta Anaximandro Amorim, tirou uma foto em 7 de janeiro e nos enviou, lendo a poesia completa de Hilda Hilst. Essa foto foi tirada na sua residência em Vitória. E direto do Rio de Janeiro, o mestrando em filosofia e escritor Pablo de Castro nos presenteou com essa foto, lendo o livro Diferenças e Repetição. Valeu, Pablo, pela sua participação. E a nossa belíssima parceira e uma das nossas melhores referências, a professora e historiadora Maria Lúcia Grossi Zunti, lendo O Nome da Rosa, do escritor italiano Umberto Eco, relembrando os costumes sociais e religiosos da Idade Média na Europa. Uma ótima dica de leitura. E você continua nosso convidado para enviar uma selfie ou foto do seu prazeroso momento de leitura. Acesse a página do programa no Facebook e veja lá como enviar. E vamos que vamos, pessoal! E é com muita satisfação que apresento a vocês Ler é Prazer. Vamos que vamos! Então, pessoal, chega a Linhares e região a linha de produtos da marca Ler é Prazer, que oferece no primeiro momento camisas de malha com referência de qualidade, com várias estamparias, todas elas tendo como referência o papo de leitura. Trata-se de uma marca que tem viés comercial, cujos produtos são comercializados inicialmente através da nossa página no Facebook e direto aos consumidores finais. Um percentual do resultado financeiro das vendas de produtos da marca Ler é Prazer será doado para o projeto O Prazer da Leitura, cujas atividades de cunho comunitário são desenvolvidas por um grupo de voluntários, através de ações voltadas para o estímulo ao hábito da leitura. Para você adquirir as camisas da marca Ler é Prazer, acesse nossa página no Facebook ou entre em contato conosco através do contato que está aí no seu vídeo.
Código 27, telefone 99935-9163. Falar comigo, professor Pereira. Ler é prazer. Vista essa marca e faça novas leituras. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição de verão do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/simparaliteratura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.